E subindo forte agora, na data de hoje, aproximadamente 5%, a Raizen, código raiz 4, vem surpreendendo até mesmo na contramão do próprio Ibovespa, que só nesses últimos meses já vem perdendo aí cerca de 10, 11, 12%. E é interessante observar o porquê isso está acontecendo. Eu quero mostrar isso em detalhes para você. Tudo tem muito a ver com uma medida provisória da desoneração do PIS e COFINS, que pode mexer muito aqui com a questão da Raizen, e é por isso que ela vem aqui se beneficiando desta alta, especialmente aqui nos últimos dias, para dizer especialmente a data de hoje. É importante a gente entender isso por quê? Porque a questão aqui do PIS e do COFINS, ela reflete muito aqui na base ou no montante do lucro bruto da empresa. Tanto é que na última apresentação fala sobre essa redução de margem em função do reconhecimento de crédito tributário de PIS e COFINS decorrente aqui desta lei complementar, o que corresponde a cerca de quase 3 milhões aqui só no quarto trimestre. Algumas notícias estão dizendo que, por um lado, isso daqui é bom, porque esta medida provisória de recolhimento de PIS e COFINS vai beneficiar algumas áreas, como agricultura, parte de combustíveis, ou seja, aquilo que impacta diretamente na questão da subida dos preços, né? Por que não da inflação, enquanto que outros, né, como por exemplo, aqui a própria XP entende que isso pode ser negativo. Veja até mesmo o que ela diz, olha, vamos ou vemos, né, essa medida como negativa para o setor, especialmente para a Raizen, que tinha esses créditos como uma das suas principais alavancas de fortalecimento de caixa nos próximos anos. Bem, isso daqui foi o pensamento do pessoal ali da XP, porém o que vem acontecendo é que o mercado, né, vem reagindo aqui no sentido contrário, uma vez que esses benefícios aqui podem de fato perdurar, especialmente até 2027, que é o que mostra aqui a matéria, né? Então, perdurando até 2027, através desta medida aqui, de fato pode ser uma ajuda muito grande, especialmente para empresas como a Raizen. Mas vamos dar uma olhada aqui no seu próprio demonstrativo. Dê só uma olhada aqui, eu vou até colocar aqui nossa luzinha mágica. A gente consegue perceber que nos últimos anos, especialmente aqui no último ano safra, as receitas líquidas operacionais, né, consolidadas, vêm de fato aumentando, chegando aqui em cerca de 220 milhões, né? Parte de lucros brutos também dando uma boa consolidada, né? Está aqui no positivo, o que faz com que o lucro líquido do período também fique aqui no positivo, né? Vamos colocar aqui por volta de 640 milhões. Isso é importante, claro, que uma vez que nós temos diversas áreas na Raizen, a gente sabe que ela tem inúmeras vertentes, tanto da parte de renováveis, que é importante para a empresa, a mobilidade, que hoje corresponde a grande parte das receitas, e é aqui que mora o perigo do PIS e do COFINS, e também açúcar, né? Lembrando que aqui, tanto na questão do açúcar quanto nos renováveis, é importante que as plantas de etanol de segunda geração da Raízen já estão em pleno funcionamento, fazendo com que mais receitas, mais lucros entrem para a Raízen. A única coisa que me chama um pouco a atenção da Raizen, que me faz assim torcer um pouco o nariz, na verdade são duas coisas. Eu quero o comentário de vocês. Primeiro, a ação só tem ticker 4, ou seja, não abre a possibilidade de novos controladores, né? Aqui é mesmo só as preferenciais para esse cara aqui, ou seja, dividendos. Então a empresa já passa uma mensagem clara de que, olha, você quer investir na Raizen, quer crescer com a gente? Eu vou te pagar dividendos, mas controle não está aberto. Outra coisa que me chama a atenção, a Raizen hoje tem uma quantidade, uma base acionária gigantesca. Então, se a gente vier aqui, olha, vamos pegar aqui no site, ó, vou pegar no próprio Status Invest, dá uma olhada o tamanho da base acionária da Raizen. Vou descer aqui e aqui embaixo eu tenho quantidade total de papéis, são 10 bilhões de papéis, sendo que, só fechar a propaganda, sendo que 11% apenas está em free flow, no nível de mercado 2, ou seja, nem o mais alto grau de governança a empresa está localizada. Apesar de fazer parte de um dos maiores grupos empresariais do Brasil, tendo ali, né,
debaixo do seu guarda-chuva Cosan, né, sendo parte integrada da Cosan, ela só tem 11% de free flow, com 10 bilhões de papel e está no nível 2 aqui de listagem. E quando a gente observa aqui os seus controladores, dá só uma olhada. É Shell, é Cosan, é SPX, é Morgan Stanley, é fundos de investimento privado de Singapura, Estados Unidos, enfim. E quando a gente olha aqui a distribuição, praticamente total Cosan e Shell, ou seja, não abro mão do controle acionário da empresa, praticamente tudo aqui, Cosan e Shell, um pouco mais aqui. E na parte de distribuição de dividendos, os outros fundos, enfim, tanto estrangeiro quanto também nacional. Mas esses são os dois pontos aqui que não me interessa muito. Um outro ponto também importante é o aumento do número de pessoas físicas que estão investindo em Cosan. Eu me lembro quando eu comecei a fazer vídeo, tinha aqui 30 mil pessoas físicas investindo. Hoje são 120 mil. É uma das empresas mais investidas por pessoa física hoje dentro da B3. Você é um deles? Coloca aí no campo dos comentários. Vamos dar uma olhada aqui também nos valuations da empresa. Hoje a empresa ela não tem um desconto intrínseco, a gente está olhando aqui para cerca de 30% de ágio sobre o valor patrimonial da empresa. Lembrando que a Cosan é uma empresa que tem muito ativo, ou seja, ela precisa construir plantas, ter terras, espaços e tudo mais para crescer. Então é natural que uma empresa dessa tenha um preço sobre valor patrimonial um pouco mais elevado. O que eu não concordo é um PL tão alto, né? Ou seja, a empresa está dando baixo lucro, um preço está extremamente alto, aqui dá uma razão de 55. É claro, muitos vão dizer assim, Bruno, mas a Raízen é uma empresa lá para o futuro, ela está investindo muito agora em SAF, né, combustível de aviação sustentável, etanol de segunda geração, enfim, energia, tudo mais. Ela é uma empresa lá para 2030, vamos colocar. Tudo bem, mas o controle desse PL aqui precisa ser um pouco mais saudável. Os dividendos estão interessantes, acima daqueles 6% mágico que a gente sempre pede, né? Pelo menos 6%, está entregando. Uma outra coisa que a gente consegue observar aqui em Raizen é esse zigue-zague, né? Uma vez que ela saiu aqui no IPO, né? Por isso que a gente diz nunca compre, né? Empresas em IPO, ela saiu por R$ 6 e depois chegou a bater 2,20 aqui. Mas uma coisa é fato, ela sempre apresenta bons momentos aqui de entrada, né? Teve essa entrada que passou, subiu, depois outro momento de entrada que passou, subiu um pouquinho e agora mais queda, né? Será que ela vai chegar nesses dois aqui e 20 mais ou menos? Coloca aí no campo dos comentários qual é seu preço médio, né? Então é interessante que ela apresenta realmente essas oportunidades. A Raizen hoje, pessoal, é uma das empresas mais tecnológicas no setor agro. Tem até muitas células de desenvolvimento, pertencem a um dos maiores grupos agros do Brasil e do mundo, e também tem tecnologias de ponta extremamente avançada. É claro que nesse período, quando a gente olha aqui para os dados, ela ainda está devendo um pouco, especialmente a questão de dívida, que está um pouco alta, né? Tomar cuidado aqui com a dívida, está bem alavancada, quase 4 vezes o seu EBITDA e 2 vezes o seu patrimônio. Então, a dívida aqui é uma coisa que pega. A gente até pode ver se essa dívida está crescendo, né? Na verdade, deu uma estagnada, agora em 2024 deu uma quedinha. É importante que esse número fique abaixo de 1. E aqui a dívida pelo EBITDA, ela precisa ficar aqui, olha, pelo EBITDA, até que pelo EBITDA está controlado, está 1,89, né? É pelo EBIT aqui que está um pouco mais alto. Então, ela precisa fazer a lição de casa, aqui controlando um pouco mais as dívidas e também melhorando isso daqui, olha. Margem bruta é muito baixa, né? 7% de margem bruta, né? E a margem líquida é praticamente inexistente, né? O ROI 2,4, muito baixo, né? O payout aqui mostra que está queimando caixa para poder pagar esses caras aqui dividendo, então tomem cuidado. De fato, a empresa hoje ela está num momento assim que não é interessante do ponto de vista de valuation. Vamos confirmar esta tese lá no nosso painel inteligente? Vou vir aqui, vou acessar o nosso painel inteligente. Lembrando que eu vou deixar o link aí para vocês, tanto na descrição quanto também no comentário, né? Já são mais de 350 acessos. Versão nova no ar, não precisa pagar nada mais por isso. Então, vou deixar aí o link para você se você quiser adquirir. Tá? Então, vou fazer o seguinte, ó, vamos ver se de acordo com Graham e Greenblatt, se está barata ou não Raizen. Isso é uma das nossas teses de investimento, né, que a gente utiliza aqui no método do investidor consciente, o MIC. Então, vou pegar aqui, vou colocar raiz 4, vou dar um Enter.
E vamos ver, ó. Olha lá, para Benjamin Graham e para Greenblatt está cara, né? Olha, por esses aspectos que a gente já falou. Cara aqui no sentido de que o VPA, LPA é muito baixo e aqui o PL é muito alto, então não passa em Greenblatt. O preço justo, perdão, em Graham, né? O preço justo para ele seria R$ 1,53, está R$ 2,67, mesmo com um dividendo interessante. E para Joe Greenblatt, né, que faz um ranqueamento lá entre empresas baratas e com bom lucro, para ele também está ruim, porque olha, o ROI, né, uma das teses aqui é que está extremamente baixo, né? Poderia usar o ROI aqui também, mas o ROI também está extremamente baixo. Então, nesse quesito aqui, Raizen não passa no crivo, né, de ação boa e barata, né? No nosso método MIC, ele não vai passar, ok? O que você pode fazer é simplesmente vir aqui e limpar o filtro, selecionar aqui, olha, com 2 cliques apenas, olha, eu limpo o filtro, venho aqui, pego somente as baratas de Graham, as baratas de Joe Greenblatt, aqui são 127, mas a gente pode melhorar esse filtro, colocando com liquidez de pelo menos R$ 100 mil a cada 2 meses, né? Não pegar nenhum mico na bolsa, são pelo menos aqui 53 ações boas e baratas, e você pode ir além, pelo menos aqui, olha, 6% de dividendo. Olha como é fácil de usar o painel inteligente aqui. Ó. Agora caiu para quantas ações? 32, né? Olha lá, 32 ações. Setores interessantíssimos. Aqui eu tenho desde distribuidora de combustível, transmissão, parte de celulose, fabricantes de máquinas e equipamentos, algumas bem interessantes, que nem passava muito aqui pelo nosso crivo de ações boas e baratas, e estão todas aqui listadas com base fundamentalista para uma boa escolha, né, de estudo, para poder investir, enfim. Pessoal, vou deixar o link desse painel aqui no campo dos comentários e também da descrição. E se você gostou desse conteúdo, por favor, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no nosso canal e também compartilhar o nosso conteúdo. Muito obrigado, até mais, tchau, tchau.